Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, população que nos acompanha aqui na casa, como também a todos que estão nos acompanhando, nos ouvindo pelos meios de comunicação, pelos veículos que nos dão essa oportunidade de chegar mais perto da nossa população em todas as nossas sessões plenárias. Quero agradecer a todas as pessoas que sempre nos acompanham, as pessoas que estão sempre compartilhando nossas falas e fazendo com que a discussão e a reflexão política de São Bento Una aconteça de fato na vida de todas as pessoas. É muito importante que todas as pessoas sejam agentes políticos, porque tudo passa pela política. Nada que a gente faça em nossa cidade, até o nosso acordar, o nosso sair de casa, a gente passa pelo processo político. Porque infelizmente, para a gente ter uma educação, para a gente ter saúde, para a gente ter assistência social, para a gente ter água, tudo isso é política. Então que a gente possa ser de fato esse agente político, que esteja aí de fato refletindo o que é São Bento do Una, o que nós fomos e o que nós pretendemos ser. Porque só assim a gente vai ter condições de eleger bons vereadores, eleger de fato um prefeito que possa trabalhar pela nossa população, atendendo os anseios do nosso povo. E com essa reflexão, senhor presidente, eu quero iniciar minha fala dizendo da nossa tristeza com a Compesa, diante de tantas situações que as pessoas têm elencado, que têm nos telefonado e que têm feito aí narrativas. A gente tem ouvido muitos áudios em grupos, pessoas que de fato têm se reportado à Compesa com muita revolta. E a gente não tem apenas com a Compesa o ponto da falta de água, da má distribuição de água. Esse é um ponto que afeta de fato a nossa população. Mas existem outros grandes problemas com a Compesa. As cobranças indevidas da nossa população, não manda água, mas manda a conta. Nós temos problemas também com consertos que a Compesa faz em meios de rua, ali mesmo na rua de Álvaro Braga, do Mercado de Itamar, da Rua do Prédio do Padre. Foi feita uma troca de tubulação. Veja como foi que a Compesa consertou aquele calçamento. Ande naquela rua e veja o serviço que a Compesa prestou. Um calçamento todo destruído, com dificuldade das pessoas transitarem ali. A maioria dos carros anda tudo na contramão para não ter que passar pelos buracos que a Compesa deixou. Quando a gente anda em outras localidades, inclusive aqui próximo às PEs, a gente vê os buracos que a Compesa deixou ali na borracharia de Miquiquio, passando ali na entrada da Rua Nova que vai lá para a creche. Veja os buracos que a Compesa deixou ali, quando foi refazer aquele calçamento. Todos os serviços que prestam a nossa população prestam de forma, com muitos defeitos. Então a Compesa tem causado muitos transtornos na nossa população. Principalmente o transtorno da falta de abastecimento de água. As mentiras que a gente tem ouvido aí, inclusive agora disseram que a Rua Nova está sem água, porque fazendo a praça quebraram um cano lá na Rua Nova. Coisa totalmente inverdade, porque se fosse dessa forma, a Balança também não estava sem água, o Alto Santiago também não estava sem água, e tantos outros bairros aí que passaram mais de 2 meses sem água. Então é um absurdo que a gente tem visto da Compesa. Disseram aqui na casa que a Compesa tinha prejudicado, estava ruim o abastecimento de água, porque tinha um funcionário que estava de licença, e depois que esse funcionário voltou, a Compesa ficou de novo prejudicando o povo com falta de abastecimento de água. Esse funcionário nem está mais na Compesa, e a água continua ruim na questão do abastecimento, na água que chega para a nossa população. Então a gente não consegue entender mais a Compesa. Parece que quanto mais se vai a Recife solicitar melhorias lá na Compesa, pior fica o abastecimento em nossa cidade. Então a gente precisa de fato aqui na casa levantar essa voz em defesa da nossa população, porque aqui representamos exatamente isso, os anseios do nosso povo, e precisamos levantar a bandeira daquilo que está prejudicando essa mesma população. Mas quero, senhor presidente, além de refletir sobre a Compesa, falar também sobre tantas outras questões que a gente precisa dialogar. Nós estamos aí com muitas ações na cidade e da cidade partindo para os bairros, e a gente tem visto o quanto as pessoas estão carentes de serviços essenciais. O quanto uma simples praça, que aqui alguns vereadores chamam de pedaço de pizza, mas como essas simples praças têm levado dignidade para a nossa população, têm levado alegria para o nosso povo. E a gente reconhece que são coisas simples. A gente reconhece que às vezes não são nem tão grandes obras, mas é porque as pessoas passaram muito tempo sem ver nada da gestão municipal. Passaram muito tempo sem ver essas ações importantes para o nosso povo.
Aqui eu vi críticas de vereadores a respeito das nossas creches. A São Bento está lá embaixo na questão de vagas de creches para as nossas crianças. Nós tivemos aqui no ano de 2012, no final do mandato do prefeito Padre Aldo, a entrega de 2 creches para a nossa população. A creche Tereza Cordeiro, lá em Queimada Grande, e a creche Antônio Hernandes, lá na Rua Nova. E durante os 8 anos que passou do mandato passado, a gente não viu nenhuma oferta de vaga de creche para a nossa população. O que vimos foram creches paradas, que se iniciaram e nunca tiveram nenhum destrave pelo governo municipal, e que agora, graças ao esforço do prefeito Alexandre Batité, as 2 creches estão sendo destravadas aqui, a creche do Menino Jesus de Praga, a creche Hermílio Braga, e a creche do Santo Afonso, a creche anunciada Calado, que, se Deus quiser, estará sendo contemplada pelo governo federal na próxima etapa. O governo federal contemplou todas as creches que estavam 50% a mais de obra parada, e nessa segunda etapa vai contemplar as creches que estão de 50% abaixo de suas obras encaminhadas, e a gente vai ter, né, se Deus quiser, no futuro bem próximo, essas vagas de creches ofertadas para a nossa população. E temos a creche Professora Hélia Cavalcante, lá no setor do Alto Santiago, que está aí sendo bem encaminhada. Acredito que no próximo ano, no primeiro semestre, estaremos inaugurando e dando ao povo de São Bento essa vaga de creche para as pessoas daquele setor que compreende o Alto Santiago. Então a gente tem visto ações importantes do governo Alexandre Batité. Em 2 anos e 10 meses, como aqui já foi dito, nenhum prefeito trabalhou tanto por uma cidade como o prefeito Alexandre Batité em todas as áreas. Aqui eu quero falar nesse momento na questão da saúde, os nossos postos de saúde, que estão sendo cuidados primeiro na sua questão de atendimento à população. Todos os postos com médicos do programa Mais Médicos. Sabe por quê? Porque a saúde de São Bento melhorou na questão da saúde primária. Os índices do Previne Brasil são os melhores que a gente pode ter na nossa quarta GERES. Somos o 8º município em Pernambuco na saúde primária de atendimento de postos de saúde, né, atendendo a nossa população. Temos o posto de saúde do Povoado da Pimenta, que foi o posto que melhor tem seu atendimento para a nossa população, desde a questão da enfermagem, do controle de vacina, do atendimento das gestantes, até a saúde bucal da população. Então a gente agora estará entrando numa nova fase nas questões dos postos de saúde. O prefeito conseguiu uma verba de quase R$1 milhão e todos os postos de saúde serão reformados. Todos os postos de saúde serão reformados. Então a gente cuidou primeiro da questão da saúde do povo que é atendido e agora vai cuidar do espaço físico desses postos de saúde. Temos aqui no nosso município 9 especialidades médicas. A criança, uma mãe com uma criança de 1 ano, 2 anos, não precisa mais ir para Recife, passar um dia todo em Recife para ter um atendimento com um pediatra. Uma pessoa que está com problema numa perna, uma crise de coluna, não precisa mais ir para Recife, passar lá um dia inteiro dentro de um ônibus, levando catabi, como se diz, para poder ter um atendimento com um ortopedista. Nós temos tudo isso aqui agora no nosso ambulatório municipal. São muitas questões que a gente tem melhorado na questão da saúde. Quem faz hemodiálise em São Bento recebe seu TFD para ter um lanche melhor, para se cuidar melhor. E o carro agora é 100% gratuito na gestão do prefeito Alexandre Batité, que não era na gestão passada. A Casa de Apoio em Recife, a gente comemora como uma das maiores obras do governo de Alexandre Batité. Antigamente as pessoas passavam um dia na porta de um hospital, quando terminava o seu atendimento. Muitas vezes não tinham dinheiro de comprar uma pipoca para se alimentar. Hoje tem atendimento como se fosse um hotel 5 estrelas. Cada pessoa que ali chega é recebida com alegria e é bem cuidado. Então são grandes coisas que a gente tem para celebrar em tão pouco tempo. E os 10 minutos que a gente tem é muito pouco para poder falar. Vamos lá na Casa de Acolhimento Judite Medeiros, um atendimento que está cada vez mais sendo humanizado para atender de fato aqueles que mais precisam. Então a gente tem um governo que tem cuidado e cuidado muito bem da nossa população. Quando se fala aqui do abastecimento de água, quantos caminhões-pipa, senhores vereadores, vocês tinham agregados na gestão passada? Quantos vocês tinham? Nós temos 6 caminhões-pipas agregados oferecendo água para a zona rural. Monta uma comissão, senhor presidente, de vereadores, e vamos lá conversar com os motoristas, com o Ricardo, com o Miltinho, com o Fabrício. Vamos perguntar aí se eles estão ou não colocando água na zona rural. Veja aí a questão das arações de terra. Nunca se teve programa de aração de terra em São Bento do Una pela prefeitura. Nós agora tivemos o maior programa de aração de terra já visto na história de São Bento do Una. Então são muitas coisas boas acontecendo e as pessoas estão vendo isso. Graças a Deus que em São Bento do Una as pessoas têm reconhecido o trabalho do prefeito Alexandre Batté e do vice Paulo Renato.
E graças a Deus que a maioria do povo de São Bento do Una tem valor e não preço. Isso é muito importante. É muito bom a gente ter valor e a gente não ter preço. Muito obrigado a todos. Tenham todos um bom dia.